Saudações a todos, nossos votos de muita paz. Sejam todos muito bem-vindos a mais uma sexta-feira em que estamos estudando o livro Memórias de um Suicida. Estamos vendo justamente aquele momento em que Camilo nos retrata que depois que eles saíram do hospital, o grupo dele, um grupo foi dispensado, tiveram alta do Hospital Maria de Nazaré por não necessitarem mais de tantas intervenções, como diríamos, orgânicas, então de tantas intervenções perispirituais, no corpo espiritual, já com condições de adentrarem num novo momento, em que mais o processo moral daquele aprendizado do que não deveria ter sido feito, dos caminhos que poderiam ter sido buscados. Então, eles vão ter todo um aprendizado nesse sentido. E uma das visitas que logo de início eles fazem é no Vale dos Suicidas. E vimos ali que ninguém ficaria um tempo desnecessário nessa região, porque tão logo se coloca em condições, são retirados pelos espíritos benevolentes e direcionados para o tratamento adequado. Mas que muitos se mantêm nesse espaço, nesse sofrimento todo, em função justamente do processo do suicídio. O fluido vital, todos nós, ao encarnarmos, nós temos como se fosse aquela cota de energia vital para darmos conta da encarnação. Dependendo da época em que você busca o suicídio, você tem muito fluido vital ainda que animaria aquele corpo, Então isso tudo confere ao espírito um sofrimento maior, porque ele se sente muito ligado mentalmente ao corpo físico, mentalmente ligado ao corpo físico. Então, como nós vimos no encontro anterior, poderíamos dizer que são semi-encarnados ou semi-desencarnados, tal essa ligação. E vamos até ler mais, retomar um trecho que já vimos, para que a gente mergulhe nesse aprendizado novamente para darmos sequência. As potências vitais que a natureza divina imprimiu em todos os gêneros da criação, e em particular no ser humano, agem sobre o suicida com todas as energias da sua grandiosa e sutil atividade. E isso graças à natureza semimaterial do corpo astral, que possui, além do envoltório, natureza semimaterial do corpo astral, que possui, além do envoltório material. Então, além do envoltório material, nós sabemos, que nós temos o perispírito, que ainda é matéria, mas consideramos de natureza semimaterial. Viverá ele assim, da alma animal ainda, por muito tempo, a despeito mesmo, em vários casos, da desorganização do corpo de carne. Palpitarão nele, com pujança impressionante, as atrações vivíssimas da sua qualidade humana, até que as reservas vitais fornecidas para o período completo do compromisso da existência se esgotem por haver atingido a época prevista pela lei da desencarnação. Então, entendemos, esse fluido vital, então, ele vai ter que ser diluído, isso costuma demorar o tempo que ainda faltava para aquela encarnação chegar a termo. Em tal, anormal, quão deplorável situação, permanecerá o suicida sem que nada possamos fazer a fim de socorrê-lo, apesar da nossa boa vontade. Então, enquanto não se dá esse momento, a espiritualidade amorosa
tem que aguardar, porque não há condições de um acolhimento, né, para começar um processo de entendimento, trabalhando ali a, a, os sentimentos, a lei de causa e efeito com aqueles espíritos, para que consigam perceber, né, tudo o que fizeram, que poderiam ter feito de outra forma, o que a falta de fé lhes causou e tudo mais, né, os tratamentos pelos quais eles passam. E tem uma nota de rodapé que nós vamos ver agora. A excelsa misericórdia encaminha geralmente tais casos tidos como os mais graves a reencarnações imediatas, onde o delinquente completará o tempo que lhe faltava para o término da existência que cortou. Então aí, sem generalizar, sempre sem generalizar. E eu gosto de frisar muito isso, porque nós podemos ver um jovem desencarnando em plena força na juventude, e nós podemos depreender que ele é um suicida que completou o tempo, por exemplo, 17 anos? Absolutamente. Absolutamente, porque existem várias razões que fazem com que o espírito retorne antes. Até mesmo o espírito que veio para cumprir, né, desenvolver um trabalho até aquele tempo. Até mesmo aquele espírito que já passou por tantas situações de desafios, mas nunca passou pela experiência de abandonar o corpo no auge da sua vitalidade, dos seus planos, e ele pede para desencarnar assim, então, de uma forma mais abrupta, largando o corpo no auge das experiências que lhe agradavam, para ele ver como ele reagiria. Então, por isso que todos nós espíritas temos que tomar muito cuidado para não tirarmos conclusões equivocadas, nem sairmos falando coisas das quais não temos parâmetro para estarmos comentando, né? Então, é o cuidado que temos que ter. Mas sabemos, né, que muitas dessas situações acontecem de suicidas que vêm para cumprir aquele tempo que ficou faltando. Conquanto muito dolorosas, mesmo anormais, tais reencarnações serão preferíveis às desesperações de além-túmulo, evitando ao demais grande perda de tempo ao paciente. Veremos então homens deformados, mudos, surdos, débeis mentais, idiotas ou tardos de nascença, etc. É um caso de vibrações tão somente, né? É um caso de vibrações tão somente. O perispírito não teve forças vibratórias para modelar a nova forma corpórea, a despeito do auxílio recebido dos técnicos do mundo invisível. Assim concluirão o tempo que lhes faltava para o compromisso da existência prematuramente cortada, aliás. Corrigirão os distúrbios vibratórios e, logicamente, sentir-se-ão aliviados. Trata-se de uma terapêutica, nada mais. Recursos extremos exigidos pela calamidade da situação. É o único, aliás, para os casos em que a vida interrompida devera ser longa. Ó vós que ledes estas páginas, quando encontrardes pelas ruas um irmão vosso assim anormalizado, não pejeis de orar em presença dele. Vossas vibrações harmoniosas serão também excelente terapêutica. Então, temos aqui essa colocação, né, no rodapé, nos falando da situação daqueles que são
passam por um processo de necessidade de reencarnação rápida, né? O tempo suficiente para irem recompondo as suas condições, nós perispirituais, né? Nós vimos, e com isso a espiritualidade também tem esses mecanismos de auxílio, né? De auxílio. Agora, voltando no texto, isso, meus filhos, assim é que, e vós, mais do que ninguém, o sabeis. É de lei rigorosa, ele está falando com esse grupo. Lei é de lei rigorosa, incorruptível, irremediável, porque perfeita e sábia, a nós cumprindo procurar compreendê-la e respeitá-la, para não nos infelicitarmos pelo intento que tivermos de violá-la. Foi nesse ponto que paramos, dando continuidade então. Daí a calamidade que sobrevém aos suicidas e a impossibilidade de abreviarmos os males que os afligem. O que lhes sucede é um efeito natural da causa por eles mesmos criada, pois se colocaram na melindrosa situação de só o tempo poder auxiliá-los. O que a benefício deles podemos tentar, nós o tentamos sem medir sacrifícios. É de quando em vez, ou melhor, em ocasião justa e adequada, organizarmos expedições de missionários voluntários que até seu inferno desçam a fim de encaminhá-los para esta instituição, onde são asilados e devidamente orientados para o respeito a Deus, de quem não se lembraram jamais, quando homens. Nos reunirmos, então está falando do que eles podem fazer, né? Recolhê-los no momento certo, reuni-los, nos reunirmos para o cultivo de orações diárias em seu benefício, irradiando centelhas benéficas de nossas vibrações em torno de suas mentes superexcitadas, procurando abrandar as ardências dos sofrimentos que experimentam com suaves intuições de esperança. Se não se conservassem tão alucinados, sossobrados nos boqueirões da desesperança, da funesta descrença em Deus, na qual sempre se comprazeram, perceberiam os convites à oração que todas as tardes lhe dirigimos ao cair do crepúsculo, assim como as falas de encorajamento, intentando despertá-los para o advento da confiança nos poderes misericordiosos do Pai Altíssimo, pois não devemos olvidar que tratamos com povos cristãos que mais ou menos se emocionam ao recordar a infância distante, quando, ao pé da lareira, junto ao regaço materno, balbuciavam as doces frases da anunciação de Gabriel à Virgem de Nazaré, que receberia como filho o Redentor da humanidade, né? Então, eles vão, de alguma forma, né? Se eles não estivessem tão alucinados, ele coloca que poderiam se recordar de alguma coisa, né? De alguma coisa. Quantas vezes na infância os pais, muito mais as mães, talvez, por estarem mais tempo com seus filhos, ensinando ali a história, né? Da vinda de Jesus, a história de Jesus. E nós, continua ele, não vemos na preocupação de lançar mãos de todos os recursos lícitos para, de algum modo, enxugar as lágrimas desses míseros descrentes que se precipitaram em tão pavoroso abismo, né? Então, é como eles falam, né? Aqui no caso, são os cristãos, esse grupo aqui que está junto deles, são cristãos que ouviram falar de Jesus, ouviram falar
do Espírito Gabriel, ouviram falar da Mãe Santíssima e, no entanto, distanciaram-se tanto desse sentimento. Continuando. Sempre que um condenado tiver extinguido ou mesmo aliviado o carregamento de vitalidade animalizada, esteja ele sinceramente arrependido ou não, avisaremos o serviço de socorro da vigilância, o qual partirá imediatamente ao seu encontro, trazendo-o para a guarda da legião. Então, tão logo apresentem-se esvaziados desse fluido vital, ou quase esvaziados, né, já em condições de serem recebidos, vem lá, né, aquela equipe acolher a esse espírito e encaminhá-lo para a Legião Maria de Nazaré. Então, tal seja a sua condição moral, arrependido, revoltado, endurecido, será encaminhado por aquele departamento ao local que lhe competir, conforme já sabeis. O hospital, que esse grupo estava, o isolamento, para aqueles que têm necessidade de estarem isolados, como é o caso do Jerônimo, né, que acaba ali enlouquecendo quando vê toda aquela situação na família. O manicômio, o Jerônimo foi para o manicômio e até para estas torres, pois, como dissemos, em virtude de ainda não nos acharmos devidamente instalados, acumulamos afazeres, mantendo aqui mesmo postos auxiliares para custodiar grandes criminosos, dos quais seja caçada a liberdade por demasiada permanência nas vias do erro, isto é, suicidas obsessores. Situações gravíssimas. Suicidas obsessores. Né? Com nossos aparelhos de visão à distância, clarividente, magnético, mecânico, né? Os quais atrairão até nossa presença os fatos e as cenas que precisamos conhecer, selecionando-as de outros tantos, graças às disposições lúcidas com que são movimentados por nossos técnicos, assim como o ímã poderoso atraindo as estilhas de aço, localizamos aquele que deverá ser socorrido. Traçamos o esquema do trajeto, apresentando em seguida a diretoria da vigilância. Esta fornece os elementos para a expedição e arrebatamos, com o favor de Deus e o beneplácito do seu unigênito, que é Jesus, mais uma ovelha das garras do mal. Né? Então, quando se percebe que pode-se trazer aquele espírito, lá vai a ordem da vigilância, parte dali uma expedição e traz, né, mais uma ovelha. É rigorosamente proibida a entrada nesses gabinetes a quem aí não exerça atividades. Por essa razão, não vos convidarei a uma inspeção minuciosa no conjunto do aparelhamento. Os funcionários são espíritos de escol, quer dizer, de espíritos superiores, de escol, missionários do amor, técnicos especializados no gênero do serviço, os quais, podendo desenvolver operosidades em esferas floridas de luz e de bênçãos, preferem descer aos báratros sombrios da desgraça para servirem por amor ao Mestre Divino, à causa sacrossanta dos seus irmãos inferiores e infelizes, verdadeiros anjos guardiães dos infortunados por quem velam. São estes rendidos por outra turma,
de 12 em 12 horas, estão substituídos, né? Rendidos por outra turma, de 12 em 12 horas. Descansarão, se o desejarem, nos jardins do templo, que, como sabeis, é o mais elevado plano de nossa humilde colônia. Ou se dedicarão a outros afazeres que lhes sejam afetos, ou ainda alçarão as moradas de que aqui em verdade pertencem. Né? Então, nesse período de descanso, eles descansam ali na melhor região desse espaço, né? na Legião Maria de Nazaré, ou mudam de tarefa, porque mudar de tarefa também é um espairecimento, ou vão até para suas moradas naturais, né, em esferas mais superiores, onde vivem, na verdade, né, onde podem viver, né, porque em trabalho estão aqui, mas têm ali a oportunidade de ir para lá, para esses momentos de refazimento. Refazem-se aí das angústias, suportadas no ambiente trevoso, onde heroicamente laboram em favor do próximo e retornam no dia imediato, fiéis ao dever que voluntariamente abraçaram. Pois convém frisar, meus amigos, que para os serviços de socorro e proteção aos párias do suicídio, não existem nomeações nem imposições de leis, uma vez que ele mesmo, o suicídio, está fora da lei. São tarefas, portanto, realizadas por voluntários. Florescência sagrada dos sentimentos de caridade e abnegação daqueles que desejam exercê-las por amor às doutrinas imaculadas do Cordeiro de Deus, daquele modelo divino que fez da caridade a virtude por excelência, uma vez que a lei, facultadora do direito de exercê-la, confere o exercício de todo o bem possível em favor dos que sofrem. Admira-me ver personagens, vamos ver quem estaria falando, o Bellarmino. Admira-me ver personagens tão altamente prendadas, desdobrando-se em locais e labores tão pouco agradáveis, observou Bellarmino, com a azeda impertinência de quem na terra levou vida afidalgada, de capitalista ocioso, para quem serão desdouro os trabalhos árduos, as lides contínuas do dever. Não existiriam, continua ele, na legião funcionários espiritualmente menos evolvidos, mais concordes, portanto, com a natureza do ambiente e dos exaustivos desempenhos nele decorridos? Certamente sofreriam menos, visto que possuiriam menor grau de sensibilidade. Riu-se Anselmo com bonomia e simpatia, redarguindo. Bem se vê, irmão Bellarmino, que desconheceis a delicadeza e a profundidade dos assuntos espirituais, cuja intensidade não é sequer suspeitada no globo terrestre. Nosso corpo de funcionários menos evolvidos, policiais, assistentes, enfermeiros, vigilantes, etc., poderá apresentar ótimo contingente de boa vontade, como realmente apresenta, permanente disposição para o trabalho, desejo de progredir através de atos heróicos, mas não se encontra ainda à altura de tão magno desempenho.
Somente um espírito dotado de cândidas virtudes e experimentado saber poderia distinguir nos meandros do caráter complexo de um infrator, como suicida, as verdadeiras predisposições para o arrependimento, ou se no seu invólucro físico-astral já não se refletem influências do princípio vital demasiadamente pesadas para então providenciar socorros que o encaminhem a local onde esteja seguro. Então, é um trabalho árduo, mas que necessita da entrega, né, do sacrifício desses espíritos preparados. E o Anselmo continua: só um técnico investido de extensos conhecimentos psíquicos saberia extrair da memória profunda de um desses réus martirizados pelos sofrimentos o pretérito de suas existências, retrocedendo com ele pelas vias do passado, revendo-lhe a história vivida na Terra, para daí, formando-lhe a biografia, estudar a causa que o impeliu ao fracasso, orientando destarte o programa reeducativo que no Instituto será aplicado, pois é com os apontamentos fornecidos pelos técnicos dos departamentos da vigilância e do hospital que os padecentes admitidos na colônia serão classificados serão classificados e encaminhados para os vários postos de recuperação de que dispomos, os quais se estendem até mesmo às paragens terrenas, através dos serviços reencarnatórios. Só mesmo ser abnegado, bastante evolvido na posse de si mesmo, poderia contemplar, sem se horrorizar até à loucura, as localidades inferiores onde a degradação e a dor atingem a culminância do mal, comparado às quais o vale onde estivestes pareceria confortador. Então vai muito além do vale em que esse grupo esteve, né? Vai muito além, essas regiões mais trevosas, aonde espíritos muito endurecidos, revoltados, cruéis, obsessores, né, se encontram. Então, para esses mergulhos nas trevas, há necessidade de espíritos muito preparados. Por quê? Os técnicos de condição mais, vamos dizer, normal, porque estão ali com tanta boa vontade, mas eles não alcançariam, não teriam a condição de alcançar as necessidades exigidas para tal empreitada. Por exemplo, existem almas de suicidas que não chegam a ingressar no vale por vias naturais. Ingressar ali já será estar o delinquente mais ou menos amparado, porque sob nossa assistência e vigilância, embora oculta, registrado nos assentamentos da colônia como candidato à futura hospitalização. Então, nós vamos encerrar por aqui num ponto muito importante, em que estar no Vale do Suicida já é uma bênção, porque estão ali, não percebem a ajuda, mas estão sendo monitorados o tempo todo pelos corações vigilantes, aguardando o momento certo da intervenção. Outros há que se encontram em outras condições, e nós vamos dar continuidade, né? Mas já até falamos alguma coisa dessas situações mais difíceis ainda, né? Então, como é preciso nos fortalecermos na nossa fé,
na nossa confiança, com muita convicção. E para termos convicção, nós temos que trabalhar a nossa fé. A nossa fé está em construção. É preciso que essa busca do entendimento, paralela ao exercício do amor que começa em nossos lares e se estende nas tantas oportunidades que nos são oferecidas, mas é preciso que haja esse empenho, essa coragem, essa convicção, para que consigamos nos firmar e não nos deixarmos levar de roldão pelas investidas de malfeitores que buscam entravar a nossa marcha. Depende de cada um de nós. A sintonia corre por nossa conta. Há tempo de semear, há tempo de colher. Fiquemos atentos, confiantes e com muita gratidão agradeçamos a Deus a bênção de tanto aprendizado. Que fiquemos em paz.